Em tempos tão turbulentos e, ao mesmo tempo, turbinados pelas redes sociais, até a cidadania está correndo perigo. A inflamação virtual está transbordando e essa cidadania obscena fazendo vítimas. Mas aí a gente se pergunta, quem é a vítima dessa história? Quem é o vilão? Alguém está sendo responsabilizado? O que é cidadania nos tempos de hoje? E é possível ser cidadão nas redes sociais? Bom, esse tema é quente e ele acaba de sair do forno num livro também, que é um livro que justamente debate esse assunto tão atual, que é a cidadania obscena. Basta de Cidadania Obscena, pela editora Papiro Sete Mares, uma conversa aberta e franca entre o professor Mário Sérgio Cortella e o comunicador Marcelo Taz, os dois comentaristas da Rádio CBN. E a gente tem a honra de estar aqui com milhares de pessoas neste momento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e com esses dois grandes mestres. Boa noite, professor Cortella. Puxa, boa noite mesmo. Uma das coisas boas da noite é quando a gente se junta na grande praça, aquilo que os gregos antigos chamavam de ágora, o lugar onde a gente se reunia para poder pensar, debater e, acima de tudo, recusar o que tem que ser recusado e proteger o que tem que ser protegido. E, nesse sentido, é preciso que a gente, você usando aí uma expressão, me lembrou essa ideia, que a gente pare um pouco de utilizar uma expressão na vida coletiva, que é a ideia de excluído. Há um grande pensador argentino que vive no México, chamado Henrique Dussel, e ele substitui a palavra excluído pela palavra vítima. Em vez de dizer os excluídos do sistema, os excluídos da escola, os excluídos da economia, ele fala as vítimas, por uma razão. Quando você fala em excluído, né, Tati, como a gente conversou, dá para a pessoa se excluir e saindo, é meio leve. Mas quando você fala em vítimas, tem que ter autoria. E se tem autoria, porque se a vítima há algum réu, a cidadania obscena, ela não é um lugar da inocência. Ela é um lugar onde, havendo vitimização, também há autoria. E por isso é bom demais que a noite seja boa para a gente não prosseguir sendo autor ou autor desse tipo de vítima. Marcelo Taz, boa noite. Boa noite, Fabíola. Boa noite, pessoal. Eu estou realmente muito emocionado, porque é um sonho poder realizar um livro com o Mário Sérgio Cortella. A gente já teve juntos em vários eventos de educação corporativa, de educação acadêmica, e essa provocação da editora Papiros, da gente falar de cidadania obscena, para mim cai como assim, na hora certa, porque depois da gente ver tantas manifestações extremamente positivas no Brasil de descontentamento, eu creio que agora é hora também da gente andar e entender onde que a gente pode melhorar a forma da gente se manifestar. E eu tenho uma característica, assim, eu faço meu trabalho de comunicação há muito tempo, quer dizer, eu tenho essa cara de bebê, mas eu sou um homem muito idoso, né? Então, eu sou da época que a televisão não ouvia e sou muito grato de viver na era onde a gente precisa, principalmente para aperfeiçoar o nosso trabalho e o nosso livro e o nosso debate, ouvir vocês, a gente iniciar um diálogo. Por isso que a gente está no rádio e eu vou querer agora ouvir o gogó de vocês, a pleno vapor. Alô, pessoal que está aqui na Livraria Cultura, boa noite! Caraca, Cortella e Fabíola Cidrão. Uma galera aqui. Valeu, prazer, vamos começar. Agora vamos começar. Bom, e vamos começar pelo início, esse título, né? Porque a cidadania a gente sempre achou uma coisa boa, né? Cidadania, ser cidadão. E vocês resolveram colocar essa história de obsceno no meio da cidadania, né, professor Cortella? Por que essa cidadania virada do avesso? O Tassi e eu somos caipiras, ele de Ituverava, no estado de São Paulo, eu de Londrina, no estado do Paraná. E nossas avós, quando a gente era criança, cada um na sua cidade, ele é mais novo que eu, né, ela dizia algo que talvez a tua avó dissesse também, que era, que coisa feia, menino. Que coisa feia, menina.
É claro que quando ela dizia isso, ela não estava falando de estética. Ela estava falando de ética. Quando você diz essa é uma bela pessoa, você não está falando do lado externo dela. Quando você diz essa é uma bela escola, um belo país, uma bela família, você não está falando da beleza externa. Que coisa feia, menino, significa que isso não deve ser feito, não deve acontecer. Você sabe que a ideia de obsceno, né, Fabíola, está ligada à ideia de pudor. E o pudor, em muitas situações, ele é muito moralista. Muita gente acha obsceno mostrar, por exemplo, cenas de crianças que vão parar na praia porque tiveram que sair da sua nação em guerra, como é o caso hoje da Síria. E a cena do menino afogado, ao ser estampada na primeira página dos jornais, ela é chamada de cena obscena. É interessante. No livro que a gente conversa, essa é a razão do título, é que a obscenidade não está naquilo que se mostra, mas naquilo que se esconde. Não naquilo que aparece, mas naquilo que é dissimulado, naquilo que é fingido. E nesse sentido, quando a gente trabalhou essa reflexão, o Taz mesmo lembrava o quanto que era importante que a obscenidade ela resultasse não daquilo que é a nossa falta de escolha, mas de uma escolha deliberada que o mundo digital hoje, em alguma medida, pode favorecer, ou como diria o Caetano, ou não. E o Taz usa o só que não, né? Cidadania, só que não. Cidadania, só que não. O querido Cortella falou que a gente é caipira do interior, e eu sou caipira do interior com muito orgulho, de Tuverava, interior de São Paulo. O Cortella já é um homem de Londrina, Paraná, e eu não sei se vocês repararam, a gente é complementar até na área capilar. Pensei em fazer uma dupla peludo e careca, alguma coisa do gênero, né? E uma das coisas que eu aprendi muito com o Cortella, falando do Cidadania Só Que Não, é a questão da autoria. Eu gostaria muito de trazer, primeiramente, esse tema que ele citou, em relação à Revolução Digital, que é maravilhosa no sentido de que nós hoje conseguimos acionar a nossa rede, os vizinhos, a gente às vezes consegue avançar em coisas do bairro, da rua, da cidade, do país, a gente já provou isso, e por outro lado, a gente caminha agora para coisas muito complexas, caminha para coisas que às vezes a gente não está enxergando ainda, como você enganar o algoritmo, que é uma palavra que eu também quero trazer aqui para a nossa conversa, é uma palavra que está ficando muito famosa, né, Cortella? Está sendo usada com muita frequência, que são os algoritmos que governam as redes sociais. Muita gente demoniza, inclusive, esse algoritmo, né? Fala que tem gente manipulando o algoritmo. Então, é legal a gente entender que algoritmo nada mais é do que uma série de passos que são dados para o alcance de um resultado, né? O exemplo mais simples que eu acho que a gente pode encontrar, por exemplo, é uma receita de fazer bolo, né? É um algoritmo. Como que você vai usar os ovos, como que você vai usar a farinha, isso é um algoritmo. Uma série de etapas que você passa para chegar até o produto final, que é o bolo. O Taz é formado em engenharia pela Poli, por isso ele sabe o que é algoritmo. Por isso que está falando tanto tempo, né? Então é legal a gente entender que, por exemplo, os algoritmos das redes sociais, eles buscam pessoas que são afins, pessoas que pensam parecido, para favorecer a audiência daqueles conteúdos. E eu estou falando isso de uma maneira muito transparente, não para fazer uma denúncia, mas para que a gente use as redes sociais sabendo que ela vai fazer, ela vai querer, o algoritmo vai querer que a gente interaja mais com quem pensa igual a gente, o que não é muito legal. Então é bacana a gente entender que o uso das redes pode ser fantástico para a gente acionar e nos unir e se manifestar, mas também pode nos levar ao que é chamado de bolhas, né? Onde você fica simplesmente confirmando uma opinião com alguém que já pensa como você. Não dialoga com o diferente, né, Taz? Não rola o diálogo. Vocês falam disso na página até 22 do livro, Basta de Cidadania Obscena,
O Cortella até fala sobre a pedagogia de Paulo Freire, né? E tem uma frase que eu acho muito forte, e a gente pode pegar esse gancho do Taz e emendar aí, que ninguém é portador do correto no ponto de partida, mas poderemos sê-lo juntos no ponto de chegada. A sensação que a gente tem, isso que o Taz está falando, que a gente está vivendo grandes monólogos e não diálogos, né? As pessoas ficam em bolhas e a dificuldade de você conversar com o diferente. As redes têm prejudicado isso, professor? Como é que você analisa isso? De uma certa maneira, o mundo digital ele é estupendo como capacidade de ampliar o debate, a reflexão, a informação, a circulação de ideias, mas ele tem um efeito colateral que é permitir ao idiota que ele tenha seu lugar ao sol. Até algum tempo, o idiota não tinha o seu lugar ao sol. Isto é, ele tinha que gritar muito na porta do Conjunto Nacional, né, sozinho, para que alguém o ouvisse. Hoje, ele pode ser idiota em larga escala e, portanto, ele pode ser preconceituoso, ele pode ser violento, ele pode ser machista, ele pode exercer a idiotia sem nenhuma dificuldade, porque ele encontrará, por conta do algoritmo, outros idiotas que também gostam de estar com ele e que o algoritmo captura e faz uma comunidade idiótica expressiva. É óbvio que nem todas as pessoas que pensam diferentemente de mim ou de nós, que ele é o idiota. O idiota não é o que pensa diferente de mim, é aquele que pensa que só o que ele pensa é correto. Eu seria absolutamente idiota, e não quero sê-lo, se eu supusesse que a única maneira de olhar as coisas é como eu olho. Eu não acho, de modo algum, que o mundo tecnológico seja para mim uma ameaça. Ao contrário, eu me tornei uma pessoa, né, como intelectual público, que é um termo que a gente usa, que é aquele que não fica só na universidade, uma pessoa muito mais pública por conta do mundo digital. Imagine se a gente fizesse uma conversa há 10 anos sobre cidadania obscena e a gente ia ter esse número de homens e mulheres que vêm em São Paulo para conversar. Portanto, existe sim essa condição de um mundo que amplia a possibilidade, mas também potencializa o malefício por conta dos idiotas encontrarem o seu abrigo. Mas como a gente aprender a dialogar com o diferente, Taz? Como é que você vê a gente melhorar isso nas redes? Eu vou dizer como que eu lido, né? Eu não usaria a palavra idiota com a mesma categoria de Mário Sérgio Cortella. Sabe por quê? Eu não tenho esse vozeirão Dolby estéreo dele para falar idiotas, né? Mas, Fabiola, eu já fiz muita coisa na televisão que atraiu muita polêmica. Eu nem vou querer lembrar, porque eu estava vestido de preto e tinham muitos animais do meu lado. Mas, enfim, eu estou falando da experiência do CQC, onde eu fiquei 7 anos, e tenho muito orgulho dessa experiência, cutucando onça com vara curta, vamos dizer assim. Nesse trabalho, que foi fantástico, a gente recebeu muitas pauladas muito justas, né, e, ao mesmo tempo, muitas agressões gratuitas, né? E eu vivi, quero confessar a vocês, um drama muito pesado, porque muita gente atribuía a mim coisas boas do programa, e eu me sentia praticando algo obsceno, porque não era eu que tinha feito, não tinha tido aquela ideia, e muita gente também atribuía a mim muita coisa ruim do programa que eu não tinha nada a ver. Então eu comecei a ter muita, enfim, aquela coisa turbulenta que você tem que estar tranquilo para apresentar um programa, principalmente um programa que é ao vivo, como nós estamos aqui agora conversando. E a maneira como eu consegui lidar com a agressividade, com a violência na internet, eu criei uma pastinha, Cortella, no meu computador, chamada Amam Me Odiar. Cada vez que eu recebia uma agressão, eu jogava a agressão dentro daquela página, eu não respondia, jogava a agressão ali dentro, e também toda vez que chegava elogios que eu achava muito exagerados, que não correspondiam de fato ao que tinha acontecido. E aí eu fui acumulando isso tudo dentro dessa pastinha, e volta e meia eu parava, respirava, lia todo aquele ódio e aquele amor, aquela paixão, e percebia, gente, uma coisa muito clara.
eles não estavam falando da mesma pessoa. Você entendeu? Eu não era tudo aquilo, aquele objeto de ódio, nem aquele objeto de amor. E eu creio que é assim que a gente tem que procurar nos entender nessa comunicação veloz que a gente vive. A gente toma muito cuidado para não responder de bate-pronto uma agressão que talvez não seja contra você, seja alguém gritando porque ele precisa gritar, como o Cortella falou, o cara precisa gritar por algum problema. Agora, coisa curiosa, Fabiola Neto, disso é o quanto que aquele que pensa diversamente, ele pode constituir um terreno fértil para a cidadania mais ativa, para uma sociedade mais participativa, claro. Mas pode fazê-lo o contrário. E eu tenho um hábito também, tal como o Tassi, cada um ao seu modo. Por exemplo, outro dia eu cheguei em Porto Alegre, né, e mal eu cheguei, 2 jornalistas vieram me entrevistar e disseram assim, olha, o professor X diz que você e o Leandro Carnal são analfabetos funcionais. Eu perguntei ao jornalista, isso resulta de uma pesquisa científica dele ou é uma opinião? Falei, não, é uma opinião. Falei, então é a opinião dele. Eu ficaria preocupado se resultasse de uma pesquisa. Mas se é uma mera opinião, o artigo 5º da Constituição garante, inclusive aos idiotas, serem idiotas. Por que eu estou insistindo nesse pole? Você sabe, a editora Papiros tem um livro, né, que eu escrevi com o Renato Janine Ribeiro, chamado Política para Não Ser Idiota. E eu estou usando, sabe disso, a palavra idiota no sentido original grego. Isto é, a pessoa que olha só para o próprio umbigo, a pessoa que não participa da vida da comunidade, a pessoa que acha que ela é a reverência e a reverência do mundo. Leonardo Boff, estupendo teólogo catarinense, um homem genial, ele costuma dizer que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Acho que o mundo digital, ele pode ser condutor de obscenidade na construção de uma sociedade digna, no sentido mais inteiro, à medida em que ele servir para dissimular e não para esclarecer, para esconder a covardia, em vez de ir, né, para o campo do debate, da disputa. Democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E, nesse sentido, há uma desordem que, às vezes, os algoritmos provocam, embora eles sejam entidades abstratas, eles são manipulados por pessoas concretas. Você dá um exemplo no livro, que eu acho que a Fabíola até vai tocar, mas eu queria adiantar, que é aquilo que você ensinou sobre um especialista que cria um algoritmo que altera o conteúdo daquilo que sai em alguns sites. Enfim, é um programador, Júlio Almeida. Ele criou um algoritmo, vejam vocês, que a gente instala no nosso browser, qualquer browser que você usar, no celular ou no computador, que altera palavras de notícias, de qualquer site de notícias ou qualquer lugar que você entre. E a primeira experiência dele foi trocar refugiados por seres humanos. E se você fizer esse exercício, pessoal, vocês vão ver o quanto que a gente é contaminado por um noticiário que deixa a gente anestesiado. A gente ouve diariamente, a gente lê diariamente, 500 refugiados morreram na travessia do Mediterrâneo. É diferente da gente ouvir 500 seres humanos estão morrendo todos os dias na travessia do Mediterrâneo. É fascinante, né, o poder de uma criatividade de um programador, como é o caso do Júlio, de alterar a percepção que a gente tem do noticiário, que muitas vezes os próprios produtores do noticiário, que somos nós, né, eu me coloco aí, jornalista, comunicadores, a gente sai replicando o que a gente lê e não percebe que a gente está praticando uma cegueira, né, uma insensibilidade, uma obscenidade diante do que a gente... E começa pela própria imprensa, né? Vocês acham que a imprensa é vítima também dessa cidadania obscena? A gente vê aí um movimento de jornais pelo mundo inteiro no combate às fake news, às notícias falsas, e agora os jornalistas tendo que comprovar que aquilo não é uma notícia verdadeira. A gente está vivendo algo inédito e vem justamente pelas redes, né? Bom a gente registrar isso, né? Hoje é dia 30 de março e eu
acordei cedo, já muito ansioso com a noite que estava nos aguardando, e vi que os 2 jornais de São Paulo, para quem é assinante, para quem ainda assina o jornal de papel, como é o meu caso, os 2 jornais vieram juntos, a Folha e o Estado de São Paulo, por uma ação de marketing, uma ação de marketing até muito bacana, de 2 empresas que se fundiram. Eu achei aquilo curioso, né? E abri os 2 ali na minha casa. Os 2 jornais de hoje falam do tema que nós estamos tratando aqui. A Folha, na primeira página, ela está publicando uma nova norma de conduta. Linha editorial. Não linha, né? Mas é uma norma de conduta dela baseado nisso, na obscenidade das notícias falsas. E o Globo fez na semana passada, né? O jornal O Globo fez na semana passada. E o editorial, né, um dos editorialistas do Estadão, ele fala exatamente sobre o mesmo assunto, o meu querido amigo Eugênio Butti. Ele fala exatamente disso. Então, a gente preparou esse livro há tanto tempo, eu diria alguns meses, né? 4 meses, talvez, e caiu no dia onde os 2 principais jornais da cidade parece que estão fazendo uma chamada para a noite que a gente vai ter. Há uma questão, Fabiola, e isso tem a ver com cidadania, claro, de que as plataformas digitais, dada a fluidez e a possibilidade de criação, e até de autoria, que pode ser individualizada, ela também dilui a responsabilidade pela veracidade. Por exemplo, um livro em plataforma papel, como ele foi e é, durante séculos, uma ferramenta, a mais antiga ferramenta de ensino à distância é o livro. Né? Ele foi a primeira ferramenta, seja em papiro, né, seja em pergaminho, seja em papel, é uma plataforma de ensino à distância. No entanto, o livro, por conta até da durabilidade dele enquanto material e impressão, ele permitiu uma checagem mais fina, mais refinada da veracidade do conteúdo. Hoje, você recebe imediatamente uma notícia e já a replica. Você retuita, você manda para outro sem checar. Dificilmente, eu, como professor, por exemplo, que sou há mais de 40 anos, eu olharia uma informação num livro e se eu nela encontrasse algum tipo de impropriedade, dificilmente eu passaria adiante sem ir buscar. Então, essa velocidade, que talvez nem velocidade seja, mas seja pressa, né, da informação, a imprensa que tem que chegar na frente, os jornais de papel impresso que estão indo para o mundo digital, isso faz com que a gente tenha, e eu vou usar a expressão que eu queria, uma grande leviandade. Isto é, uma irresponsabilidade em relação à divulgação, né, de algumas coisas. Milor Fernandes dizia algo que até pareceria ofensivo hoje, mas ele não estava completamente equivocado. Ele dizia que todo jornal tinha que ter bem na capa um aviso. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência. O mundo digital, ele não criou a falsificação da ideia, mas ele permitiu que essa falsificação ganhasse um ar de veracidade. Porque, estando aquilo como algo que é partilhado, parece que se me mandam, então é verdadeiro, sem que se cheque a fonte. Nós temos uma questão séria, porque o que mais nós temos no Brasil nos últimos 3 anos são desmentidos. Aliás, quase todo mundo que disse, não é meu, não peguei. Ué, de quem é esse dinheiro? Não sei, ué. Mas está no teu nome. Ah, não tinha visto. Mas tem 5 milhões. Ah, eu não tiro extrato, nem notei. O senhor vai ficar 15 anos preso. Ah, mas só por isso. Então, esta é a ideia do desmentido. Hoje se fala, e aí eu concluo, em pós-verdade. Isto é, aquilo que é a fake news, mas também do desmentido. O nosso idioma favorece isso pouco, né, Taz? É assim, nós somos um povo que usa um idioma muito fluido e, portanto, muito flexível. Você fala alguma coisa e diz, não foi bem isso que eu quis dizer. Né? Portanto, há um favorecimento, né, dessa condição. E nessa hora, a imprensa, a mídia especialmente, ela, sim, ela pode ser favorecedora de uma fratura, né, numa cidadania que não seja só de fachada. Nós estamos aqui conversando com Mário Sérgio Cortella e Marcelo Taz, que estão lançando este livro, Basta de Cidadania Obscena, um talk show aqui com o pessoal na Livraria Cultura. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais conversa. Estamos de volta com um bate-papo entre Mário Sérgio Cortella e Marcelo Taz. Estamos de
volta. Ô, Fabiola, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o protocolo e eu vou discordar de Mário Sérgio Cortella. Opa! Para começar o bloco. Mas eu quero aproveitar o discordar, Cortella, porque é legal a gente criar um atrito, um conflito. Quando você falou do fake news e atribuiu muito isso à revolução digital e à internet, eu queria falar para você que a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar ferramentas, né? A internet nada mais é do que uma ferramenta. E muitas vezes nós, e aí sim eu me junto a você, nós somos seres da transição, nós somos seres que recebemos todas essas novidades, né? E tem muita gente que já nasceu dentro das ferramentas, que para eles essa conversa é igual ter um debate sobre a caneta Bic, você entendeu? Lá no século XX. A gente sai usando e acabou, né? Então, é muito importante entender que as notícias falsas, elas não são uma primazia do mundo digital. A coisa só ficou um pouco mais complexa. Vocês querem ver uma coisa muito nova, né, que a gente anda estudando? Os tais algoritmos, né, eles leem o que vocês gostam de clicar. Que título gera mais cliques? E muita gente está descobrindo que já tem algoritmo para detectar notícia falsa. E aí o cara procura escrever, principalmente o título. Se vocês repararem nas coisas que vocês clicam na internet, o título e o primeiro parágrafo. Eu vou dar um exemplo que eu li recentemente. O nome de um político, vamos dizer, eu vou falar políticos de duas vertentes para não haver nenhuma paixão no que eu vou dizer, tá? Lula está na UTI, ou Temer está na UTI, tá bom? Esse é o título que está colocado no primeiro parágrafo dessa notícia. E depois ele continua, né? Ele realmente está muito fraco, ele está com muitas dificuldades. E aí só na terceira ou quarta linha que ele fala, ele mostra que aquilo é uma metáfora, né? Que, na verdade, politicamente, né, o ex-presidente ou o atual presidente estariam muito fracos politicamente. Essa foi a notícia mais clicada daquele dia, isso nem faz um mês, tá certo? É uma notícia que, se você ler, está tudo correto, não há uma mentira, quer dizer, ele usa uma metáfora para dizer o estado de um político, e depois ele contextualiza falando que aquele político está fraco. Mas é a notícia que teve mais audiência no Trending Topics do Google, que mede o que as pessoas estão atrás. Não tem nada a ver com mentira, mas tem, mas só que não. Não, né? mentira. Mas só que não. Né? Isso você está certo. O seu SQN, eu acho que ele vale, né, forte nisso, porque não é uma mentira, mas é uma trapaça. Qual é a diferença, professor? A diferença é que uma trapa, isso é armadilha. Uma trapaça é uma armadilha. Você não está colocando ali nada que seja falso, mas o teu modo de colocar induz ao engano. Então você não está mentindo. Isso vale para várias coisas, vale para a ciência, vale para a religião, vale para gente que vende, né, latifúndio no paraíso, etc. Né? Nesse sentido, vende na política, quando, por exemplo, numa campanha eleitoral, alguém anuncia uma série de coisas, não mente, porque diz, farei, e aí não faz. E aí você diz, mas você não está fazendo. Ele diz, então, farei. E no campo da convivência que a gente deseja, como uma sociedade, onde a democracia ela tem a possibilidade do debate, da possibilidade do confronto ser adiado, do conflito poder vir à tona, a trapaça, ela é uma matrilha para a gente chegar àquilo que se deseja. Eu acho que a tua argumentação ela é muito razoável quando você diz que a gente não pode demonizar, mas também não podemos idolatrar. Isto é, santificar. E dizer, não, mas esse é o mundo contemporâneo e assim é a vida. Acho que, de fato, né, quando se faz a simulação de algo, né, isto é uma trapaça. E essa trapaça, minha avó diria, que coisa feia, menino. Parte dessa cidadania obscena, ela vem de um inconsciente coletivo, porque preocupa aquele que compartilha e nem sabe o que está compartilhando. E tem também os idiotas, né?
há um inconsciente coletivo aí levando a essa cidadania obscena? Eu creio que a gente tem uma atração pelo caos. O caos é muito mais fácil, né? É muito mais fácil falar assim, esse país não tem jeito mesmo. Ah, é assim mesmo, deixa o negócio despencar, né? Então, nas redes, quando a gente vê o caos se aproximando, ou a desgraça, ou uma coisa que, enfim, que parece que não há mais o que ser feito, é muito confortável, né? É muito mais difícil quando você tem uma responsabilidade, quando você encara que você pode transformar a realidade. Dá muito mais trabalho, não é? Então, esta atração que é humana, né? Não é brasileira apenas, é uma atração que nós temos pelas coisas descendo a ladeira, é algo que a gente tem que estar muito atento, porque no caso das redes, como a gente vive realmente na velocidade da luz, né? É um clique atrás do outro, e a gente tem que ter consciência disso. A nossa vida, né? Que era numa rede de carne e osso, e aí, Cortella, nós que somos do interior, já vimos essa cena várias vezes, quando sai uma briga no recreio lá no interior, né? E você estava meio com raiva de um cara, é muito mais fácil, e aí tem até a questão da autoria e da covardia, você entrar no meio da briga e dar um peteleco no cara, aproveitando o embalo daquilo ali. Ou seja, o caos atrai você para se tornar um covarde, um obsceno. Mas o que nós temos hoje nas redes, isso multiplica por um valor que a gente ainda não tem muita noção. Por isso a responsabilidade que nós temos com o clique, e também, por isso, o potencial que eu acredito firmemente de transformação, principalmente através da educação, pela revolução digital. Agora, Então, Fabíola, a você levantou algo, isto é, será que a patifaria, ela está no DNA nacional? Isto é, somos todas e todos cúmplices de uma grande trama em que cada um, se puder, leva vantagem e o resto, para usar uma expressão de Tuverável, o resto que se lasque. Certo? Olha que coisa interessante. Nós somos capazes da obscenidade, mas não somos obrigados a ela. A obscenidade na cidadania, na convivência, na decência, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Claro, é difícil não fazê-lo. É difícil não exercer isso. Ter vantagem em algo, tomar um atalho em vez de seguir uma rota que seja adequada, é mais atraente. Você é jornalista, é âncora, você chega no restaurante, é reconhecida. Muitas vezes o maître oferece a você um lugar antes de outras pessoas. Faz isso com o Otávio, faz isso comigo. Precisa muita coragem para você dizer, não, obrigado, vou ficar na fila. Não é fácil. Estava eu Você já furou fila, Cortella? Várias vezes. Palmas para a sinceridade de Mário Sérgio Cortella. Aliás, na fila que estava premiando os sinceros, eu entrei 2 vezes, mas a segunda eu furei. Claro que a ideia de furar fila, vale muito você dizer, porque é a ideia de que nenhuma de nós é isento daquilo que não deveria fazer. Outro dia, a Cláudia e eu estávamos em Ribeirão Preto, na Feira do Livro, e ela terminou tarde no evento lá no Grande Teatro, né? Nós fomos autografar e depois fomos para o hotel, e ele ficava próximo a um shopping, uma fome danada. Não tinha mais nada aberto, exceto um restaurante no shopping. Quando nós entramos pelo fundo, passamos e vimos que estava ainda aberto. Quando a gente olhou, uma fila de mais de 60 pessoas. E nós entramos na fila, e o horário passando, e a gente com fome, e aquele chopp de Ribeirão Preto. Aí o maître nos viu, veio até mim e disse, professor, tem um lugar reservado para o senhor lá, pode ir, não precisa ficar na fila, não. Deu uma vontade de ir. Imagina. E a gente continuou na fila com raiva de si mesma, ou de si mesmo, mas necessário. Sabe por quê? Porque esse exercício da decência, ele exige que a gente tenha um pouco de vergonha. E dou um segundo e último exemplo dentro disso. Outro dia eu estava terminando uma palestra, e aí, ao final, uma senhora, era um local que não tinha livrarias, disse assim, por favor, o senhor não trouxe livro para vender? Eu disse, olha, eu não posso vender livro
porque eu não emito nota fiscal de produto. Eu não tenho inscrição estadual. Ela falou, mas não precisa nota fiscal. Eu falei, a senhora quer comprar um livro meu sobre ética, sem nota fiscal. Qual que era o perigo na sequência? O perigo, atenção, a obscenidade não estava no ato dela. A obscenidade estaria na minha aceitação de que aquilo acontecesse. E, portanto, eu sendo falso, escrevendo sobre ética, discutindo isso na Rádio CBN, falando isso na TV Cultura e praticando outra coisa por trás. O obsceno não estava na senhora que fez a demanda. Estaria, isso sim, na armadilha virtual que eu estava montando de uma capa que eu não posso ter. Ô, Taz, você estava falando que as pessoas gostam do caos. Vamos dividir isso pelas redes sociais? Porque no livro você fala sobre o Instagram, né? Isso. E você fala que o Instagram é aquela rede social que as pessoas tomam sorvete, elas estão felizes, lindas, maravilhosas. Já o Facebook é diferente, né? Não é isso? No Facebook ela quer o caos, ela compartilha e curte o caos, mas também a vida bela? Não. Cada rede tem a sua particularidade, né? O Instagram, eu costumo dizer que é a rede do pôr do sol. Né? É a rede que tem mais pôr do sol que eu conheço. E eu vivi uma experiência... o Facebook é a rede de tá tudo bem, né? E o tá tudo bem, eu quero chamar uma atenção para o tá tudo bem, porque é claro que todos nós adoramos que tá tudo bem, né? Mas eu quero dar um depoimento, eu estou vendo muitos jovens aqui na nossa plateia, então eu vou tentar dar uma perspectiva histórica de pré-rede social, onde uma novela, pessoal, a primeira novela que atraiu a minha atenção, vocês não fazem ideia dessa novela, chama Beto Rockefeller, com Luiz Gustavo. Só quem está de cabeça branca que está assim, yes! Né? Que foi uma novela fantástica, direção de Plínio Marcos, direção de Lima Duarte, desculpa, e também atuando e Plínio Marcos, uma coisa fantástica. O Beto Rockefeller, para mim, ele inaugura... Isso também não está no livro, vai de extra aqui para vocês. O Beto Rockefeller, para mim, ele inaugura a era do eu quero parecer o que não sou. Então, o Beto é um durão e bota esse sobrenome Rockefeller e finge que é rico. Né? Então, ele trabalha numa oficina mecânica, o mecânico é o Plínio Marcos, e às vezes toca o telefone e o Plínio Marcos atende e fala assim, 1 minuto, eu vou transferir para o ramal da piscina. Né? E aí ele atende e finge que é rico. Esse é o mundo do parecer. O mundo que a gente vive no Instagram é o mundo que não basta aparecer, você tem que aparecer, né? Você tem que publicar o seu sorvete derretendo no pôr do sol. Você tem que querer que as pessoas fiquem com muita inveja de você estar naquele lugar lindo, tomando aquela caipirinha, não é isso? Ok, né? Comportamento humano. Aí eu tive uma experiência que essa sim está relatada no livro, com a morte de uma querida tia que eu tive, uma tia-avó, a tia Neguinha, lá de Tuverava. Ela foi a última da geração, depois da avó Geralda, que foi o meu grande amor, e ela foi a tia Neguinha logo depois da avó Geralda. Enfim, no dia do velório da tia Neguinha, no cemitério lá da cidade, que é um cemitério lindo, todo coloridinho, cheio de florzinhas, naquele momento, eu estava tão tocado com tudo, que eu tive vontade de compartilhar o que eu estava sentindo. E publiquei uma foto daquele momento, estava chovendo, tinha muitos guarda-chuvas, muitas flores e tal. Eu publiquei uma foto, gente, mas com padrão de Instagram, uma foto linda, assim, mas era uma foto do sepultamento dela. Né? O resultado dessa publicação, mas foi uma onda de ódio de pessoas que não suportaram a ideia da morte. Como se a morte não fizesse parte do Instagram. Como se a gente não pudesse falar desse assunto naquele mundo onde só tem o sorvete derretendo no pôr do sol. E eu levei um susto, porque eu estava realmente muito emocionado, e eu só quis compartilhar. E eu compartilho, geralmente, por intuição. Eu falo, não,
Eu quero que a minha rede saiba que eu estou assim, sofrendo e, ao mesmo tempo, feliz de estar sepultando uma pessoa já muito idosa que eu amava tanto. E eu fui ler as mensagens e era assim: como você publica um rosto de um cadáver? Você está buscando audiência e não sei o quê. E aí eu, todo choroso, assim, eu falei: cara, eu botei a cara da tia Neguinha no Instagram. Aí eu fui abrir, não aparecia nem o caixão. Aparecia apenas o gramado, as pessoas. Não dava nem para saber que aquilo era um velório. Era uma foto quase abstrata. Então as pessoas enxergam coisas que não estavam na foto por não suportarem a morte, que é a única certeza que nós que estamos aqui tentando falar de cidadania obscena, temos que cada um de nós vai morrer. E é um assunto que não pode se tratar. Você sabe que, aproveitando que você estava filosofando, vamos seguir. Os nossos ouvintes nós somos o único animal que é mortal. Porque, embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. E isso, portanto, nos dá mortalidade. O que se consegue, às vezes, em algumas redes sociais, é tentar suspender a mortalidade. Dar um ar de eternidade. Você citou Bert Rockefeller e o seu grande ator, o Luiz Gustavo. Você sabe que ele é sueco, o Luiz Gustavo. Nasceu na Suécia. Né? Como assim? Sim, ele nasceu na Suécia. E o Luiz Gustavo... Isto é uma falsa verdade? Não, confira na internet. Mas você confia na internet? Não, eu confio em você. O Luiz Gustavo, que é sueco, os suecos têm uma palavra que é um budsma. É uma palavra que veio do sueco. Ora, uma das questões da cidadania em relação ao mundo digital é que nós tenhamos a capacidade de sermos ombudsman daquilo que a gente acessa, que a gente lê. Por exemplo, parte das fake news cabe também a outros grupos que já o fazem checar a veracidade. Eu não sou capaz, mas ter um site SQN, um só que não, como você lembrou, para desmascarar, isto é, tirar a máscara. Diz, e quem vai tirar a máscara de quem tira a máscara? Se for necessário, uma rede, nessa hora a ideia de rede, ela é decisiva para você construir uma sociedade onde ser ombudsman seja um ato coletivo e que a gente evite exatamente esse tipo de situação em que se recuse o que é necessário fazer. Agora, confira que você vai ver que o Luiz Gustavo é sueco. Eu vou conferir e quero dizer a vocês que é uma área do jornalismo crescendo bastante, que são as agências de checagem de fato, né, fact-checking pelo mundo todo. Eu citaria a agência Lupa aqui no Brasil, que já faz um trabalho fantástico e cresce com uma velocidade incrível, como uma necessidade que nós temos. A gente tem até um exemplo. Hoje, a gente tem uma parceria CBN com a agência Lupa, e hoje a agência Lupa fez uma participação comigo ao vivo na CBN, e checando dados em relação à gestão João Dória. Mas isso que é muito curioso. Os dados, as pessoas... A repercussão em relação aos dados, elas não aceitam os dados. É muito curioso, né? É o que a gente vive nas redes. E aí, imediatamente, meu e-mail foi assim bombou. Falou assim, por que vocês não apoiam a gestão Dória? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão falando? Porque nós fazemos jornalismo, nós estamos checando dados. As pessoas não aceitam a checagem de dados. Como é que você vê esse novo caminho que o jornalismo está seguindo? E será que eles não vão se informar mais disso? Porque a gente tem, por outro lado, também o crescimento absurdo, né, do ativismo digital da direita e da esquerda. Né? Essa semana, o jornal Estado de São Paulo fez uma excelente reportagem falando sobre esse ativismo digital, e os números são impressionantes. Tem uma pesquisa do ePolitics School dizendo que o número de interações, curtidas, compartilhamentos em páginas da direita chegou a quase 15 milhões em março, o da esquerda 7 milhões, e o número de pessoas que vêm se informando só por esses caminhos é crescente. Exato, que tem a ver com aquilo que eu tinha falado antes, né? É o perigo da gente não enxergar essas pessoas que querem que a gente fique vivendo apenas entre as pessoas que a gente concorda, né? Agora, ao mesmo tempo, tem uma frase que eu gosto muito desse livro, e agora eu já não me lembro se foi minha ou do Cortella. Depende, você fala e a gente vê. A gente checa aqui neste momento se agora. Se for boa, é minha. Se eles gostarem, é sua.
Eu falo que a verdade está cada vez mais... Eu já falei que é minha, né? É sua, já posso minha, te dizer. É minha. Sua, é sua. Ó, olha aqui, a nossa agência Lupa online, né, a Fabíola. Não, eu falo assim, a verdade está cada vez mais frágil e isto é muito positivo, tá? É uma frase bem complicada da gente falar, mas... Achei aqui, página 17, check-in. É isso mesmo que eu falei? Você fala o seguinte, olha, estamos diante de uma complexidade da qual não podemos fugir. O mundo em que vivemos hoje é de questionamento da autoridade, como nunca aconteceu antes. A verdade está cada vez mais frágil, e isso é bom. Aí o Cortella entra. Sim, esse é o lado bom. Agora vocês ao vivo, eu já fiz o livro aqui. Não, você já disse, a complexidade, a gente não adianta fugir da complexidade por uma razão muito simples. Não é opcional. Não tem como voltar atrás, né? A gente vive num mundo que está cabeado, eu não sei se vocês conhecem esse número, 7 milhões de quilômetros de fibra ótica. Muita gente acha que a internet vem pelo ar, né? Mas elas são cabos submarinos. 223 voltas já esses cabos poderiam dar em volta da Terra. A gente só tem como acelerar essa interação. Ou seja, não é opcional a gente querer voltar lá para trás. Agora, ao mesmo tempo, quando você tem essa velocidade de desmentir as verdades frágeis, que no fundo são mentiras, né? Ou a verdade que não se comprovou com uma musculatura suficiente para a gente aceitá-la com consistência, é bom que ela seja levada por esta água, né? Por esta interação de várias pessoas aqui, que se acontece um fato hoje aqui nessa livraria, vejam quantos olhares que podem confirmar, desmentir, trazer olhares mais sofisticados sobre o que aconteceu aqui, né? E aí eu aproveito para falar um teorema da comunicação que eu amo quando eu encontro tanta gente, que a comunicação não é o que eu estou falando aqui nesse microfone, mas o que vocês estão ouvindo. Eu não tenho como controlar o que vocês estão ouvindo. O que vocês vão levar desse encontro é o que vocês ouvem, não o que eu quero que vocês, entendeu, absorvam do que eu estou falando. E isso é muito positivo, porque cada um tem uma interpretação e vai ser na hora que eu ler os comentários, as críticas, ou ouvir coisas que podem nos completar. E, obviamente, a gente tem muitas falhas, né, professor? A gente parece que sabe tudo, a gente não sabe nada, a gente está aqui para aprender. Aí que a comunicação se completa. Uma das coisas mais importantes quando a gente lida com um mundo em que a informação circula, amplia, é a capacidade de humildade intelectual. O grande fundador da filosofia ocidental, que é Sócrates, tem uma frase que nem sempre é compreendida, quando ele dizia só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele dizia só sei que nada sei, ele não queria dizer que nada sabia. Isso seria tonto. O que ele quis dizer é que nada sei por completo. Só sei que nada sei que só eu saiba. Só sei que nada sei que o outro não venha a saber. Só sei que nada sei que eu e outra pessoa não venhamos a saber juntos. Quando você fala de verdade frágil, eu entendo. Isto é, ela perde um pouco hoje a capa de ser intocável. Então é a fala da cátedra, a fala da ciência, a fala do empresário, a fala do político, a fala do magistrado. Ela já está mais submetida a algum tipo de abalo. E eu acho que nisso o mundo digital conseguiu trazer, sim, ferramentas para nós, para a gente ir escavando um pouco aquilo que pareceria fora, né, do nosso alcance. Bom, infelizmente, o nosso tempo encerrado aqui. Puxa vida, hein? Implacável, mas hein? olha Implacável. mas olha isso. A gente trouxe aqui um plus, mais do que um plus, do que isso que está na minha mão, que é o livro Basta de Cidadania Obscena. Você que gostou dessa conversa, você vai encontrar muito mais nesse livro. Uma honra estar aqui entre vocês. Muito obrigada, Marcelo Taz. Uma boa noite. Eu que agradeço, querida. Muito bem, grato. Obrigada, professor Mário Sérgio Cortella. Que bom. Obrigado.